a nota oficial de recuo, o chamado recuo oficial ou arrego oficial de Jair Messias Bolsonaro. Põe na tela, Freitas, a nota do arrego. Nós vamos lê-la juntos, olha aí, ó. Ele disse que ele teve um encontro com Michel Temer, né? Michel Temer, que vem a ser amigo do Alexandre de Moraes, que é alvo do Bolsonaro. Michel Temer, que vem a ser conselheiro do Bolsonaro. Michel Temer hoje teve uma reunião, um almoço, né, de trabalho com o Bolsonaro, e logo depois desse almoço ele soltou essa nota. Inclusive, durante essa reunião, o Temer ligou para o Alexandre de Moraes e colocou os dois para conversar, igual criança, né? Igual criança. Olha, vocês têm que se acertar aí, porque vocês têm responsabilidades para com a República, para com a sociedade, para com a população, para com uma nação inteira, um país, ainda que o nosso país não seja verdadeiramente uma nação ainda. Mas o fato é que o Michel Temer fez esse papel e o Bolsonaro então soltou essa nota que diz o seguinte, coloca lá a nota. Vamos lá. Eu destaquei algumas partes, mas a nota, eu vou ler a nota na íntegra para vocês. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República... Olha aí, o pessoal sempre me liga, né? E eu sempre esqueço de botar no silencioso. É cobrador, é o quê? Deve ser cobrador. No instante em que o país se encontra dividido entre as instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer o seguinte... Primeiro, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Tem que ser assim. Eu nunca tive intenção de agredir quaisquer dos poderes, tá ok? A harmonia entre eles não é a vontade minha, mas a determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Não dá nem para imitar o sotaque falando desse jeito, porque isso é o jeito do Temer falar. Porque quem escreveu essa nota foi o Temer. Ele, para disfarçar, não colocou as mesóclises, mas ele escreveu. Você vê o grau de institucionalidade que tem. Aliás, escreveu em parceria lá com o Elcinho Mouco, né? O Elcinho Mouco, que é o marqueteiro, que foi marqueteiro do Temer, marqueteiro do Celso Russomano, que é amigo do Marcos Tolentino. Ih, Cláudio, você está complicando a nossa vida aqui, a gente vai ter que fazer um PowerPoint. Fiquem tranquilos, vocês vão entendendo aos poucos. Mas vamos lá. Segundo ponto, sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Conflitos de entendimento é realmente uma maravilha. Ele obviamente, ele está aqui restringindo me põe na tela isso, deixa assim. Ele está restringindo a crise institucional que ele criou e os ataques amplos, gerais e restritos, inclusive ao sistema eleitoral, colocando em dúvida sobre a eleição, ele está tentando restringir isso a divergências de interpretação da lei. O inquérito das fake news é um inquérito que a sua origem ela é inconstitucional. Sim, nós batemos nisso desde o dia em que ele foi aberto pelo Dias Toffoli, tá? Não foi pelo Alexandre de Moraes, foi pelo Dias Toffoli, que vem sendo poupado pelo Jair Arrego Bolsonaro. O fato é o seguinte, lógico que há divergências, esse inquérito está aberto, deveria já ter sido fechado, ele deu ensejo a diversas outras investigações, inclusive ao inquérito que investiga o Bolsonaro por atacar o sistema eleitoral, e também o que investiga as milícias virtuais que tentam desestabilizar o regime. E aí, esses demais inquéritos são inquéritos já autorizados pelo Ministério Público Federal, pela PGR, as buscas, as diligências são todas feitas a pedido da PGR, então ele já fica mais enquadrado, né, do ponto de vista constitucional. Ainda que esse das fake news tenha sido constitucionalizado pelo plenário do Supremo. A gente nunca concordou com isso, mas parece que eles entenderam que era preciso ir por outro caminho. Eles começaram errado, tentaram ir trocando o pneu, tentando ajustar o carro com ele andando. O fato é o seguinte, o Bolsonaro aqui faz um exercício de retórica, então, para restringir a crise que ele criou e os ataques gerais e o golpismo que ele tenta implementar, né? Inclusive convocando os caminhoneiros para invadir Brasília, ele tenta restringir. Isso é um dilema semântico, o que é, obviamente, uma hipocrisia.
Ele diz também o seguinte, no terceiro ponto aqui: na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Ah, bom, aí a gente chegou naquilo que é realmente importante. A economia, estúpido, sempre é a economia. Por quê? Porque no momento que você paralisa o país com esses beócios, esses caminhoneiros fanáticos, né, que inclusive são caminhoneiros bolsonaristas, não representam a categoria, é uma gente financiada, claro, pela parte do agronegócio bolsonarista, que vem lucrando muito. Vocês vão lembrar que no dia 7, eu ressaltei aqui, faltou um cartazinho, né? Faltou um cartaz nas manifestações do dia 7, que era o cartaz dizendo, olha, obrigado, queremos o dólar a R$10. Obrigado pelos dólares a R$5, mas queremos o dólar a R$10. É o cartaz do agronegócio que tem exportado, lucrado muito com a exportação, exportado muito e lucrado demais. Só que é um setor, é o único setor que tem se beneficiado desse dólar nas alturas, ou pelo menos o principal deles. E, claro, aí eles apostam nisso, eles têm que agradecer mesmo o Bolsonaro, mas tinham que agradecer especialmente o Paulo Guedes, né, que disse lá atrás que, olha, se chegar a R$5, né, vai ser realmente uma questão de um erro grave, é uma incompetência minha. Mas o fato é o seguinte, é a economia que interessa. E esse termo esticar a corda, ele já foi usado hoje por diversos agentes econômicos. Bom, vamos para o quarto item. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Mentira, 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 mentira. Né? Não é o calor do momento, isso não foi um ato isolado. Eu falei isso no dia 7, nunca tinha falado antes. Ele recorre ao mesmo expediente dioturnamente. Inclusive, há a expectativa de que ele faça uma live hoje, né? Se ele não tomar o remédio, ele volta a atacar. Porque o problema do Bolsonaro, além de um problema de caráter, ele provavelmente, e isso é uma hipótese real que precisa ser debatida, ele tem um problema psicológico, psiquiátrico. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma piada, isso é uma questão a ser considerada, porque numa nação desenvolvida, num país desenvolvido, qualquer chefe, né, do executivo que tem ali algum problema psicológico, psiquiátrico, precisa tomar remédio, ele é imediatamente afastado. Ele não pode exercer o cargo que ele exerce, comandando a nação, tendo que tomar remédio tarja preta. Entendeu? Então, assim, essa é uma questão que a gente também não tem aqui, um debate que a gente não tem, porque a gente não tem maturidade para isso, né? Mas vamos seguir. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, olha que está até elogiando o Alexandre de Moraes, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Isso aqui é o Bolsonaro endossando aquilo que o Supremo falou ontem a partir, né, por meio do presidente Dudu Luiz Fux, que é o seguinte: você quer questionar a decisão judicial, use a justiça, né, e não a praça pública. Ainda mais se você é o presidente da República, e um presidente da República que veio a incitar o quê? O descumprimento de decisões judiciais. Reitero o meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país e blá, blá, blá. Democracia é isso? Não, democracia não é isso, né? Executivo, Legislativo, Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Deveria ser isso. É claro que ele está mandando um recado aqui para o próprio Alexandre de Moraes, em função do inquérito inconstitucional. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Mentira. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduz os destinos do país, infelizmente, lamentavelmente, e ele termina a nota, ele assina a nota com o lema do integralismo, né? Se você não sabe o que é integralismo, pesquise, que é Deus, Pátria e Família. Esse lema não é a primeira vez que ele usa, ele utilizou também na tentativa de criação do partido Aliança pelo Brasil, que naufragou, né? Apesar de todo esse apoio popular que o Bolsonaro tem. É realmente uma questão muito filosófica, né? O sujeito tem tanto apoio popular, enche as ruas, as redes sociais, não sei o que, não consegue criar um partido. Tem alguma coisa muito errada aí. O fato é que
ele usando esse lema do integralismo, ele abandonou o slogan tradicional da campanha, que ele repete frequentemente, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? E isso é um apito de cachorro, que a gente já explicou aqui uma vez, é uma espécie de mensagem subliminar para manter acesa a chama da militância, que, aliás, tem sofrido bastante. Eu me solidarizo com os militantes bolsonaristas que são traídos a cada instante, né? Basta ver o caso do Zé Trovão, que a gente vai abordar daqui a pouco. Coloca, por favor, Freitas, o artigo que eu escrevi, que é falando do papel do Temer. O Temer, no fim das contas, acabou atuando como verdadeiro amortecedor da República. Lembrando que o Ciro Nogueira se vendeu como amortecedor ao tomar posse lá na Casa Civil. Vamos aqui, pode ir no lead, olha aí, desembarcando. Ao tomar posse, lembrando aqui, vou ler para vocês. Ao tomar posse, o Ciro Nogueira disse que teria o papel de amortecedor entre os poderes. Deve ser daqueles recondicionados que se compram em desmanche de veículos. Desde que assumiu o cargo, o ministro tratou mesmo dos seus próprios interesses. O verdadeiro amortecedor da República é Michel Temer, como demonstra a articulação que levou Jair Bolsonaro a se humilhar publicamente para evitar o impeachment. Temer não é um anjo, diria Joesley Batista, mas tem a sensibilidade para reconhecer que certos limites institucionais não podem ser rompidos sob o risco, gente, de implodir o próprio sistema que lhe serve. Como revelou Carlos Marum a Diego Amorim, que o Carlos Marum falou com o Diego, a gente já vai na nota dele, a necessidade de se debater o impeachment, foi o que ele falou para o Amorim, após seu discurso criminoso na Paulista, deixou o ex-presidente preocupado. Por quê? Bom, o Temer conhece, como poucos, a arte da sucessão pela via político-jurídica, tendo derrubado a Dilma Rousseff sem sujar as mãos. O trabalho sujo ficou com o Eduardo Cunha, depois abandonado à própria sorte. E tudo isso sob o olhar atônito da até então poderosa militância petista. Realmente o Temer tem talento. No imbróglio atual, o ex-presidente também se sentiu pessoalmente motivado a intervir, uma vez que é amigo do Alexandre de Moraes, seu indicado ao Supremo e conselheiro do Bolsonaro. Como advogado que é, o Temer se solidariza com Bolsonaro em relação ao chamado ativismo político do judiciário, que, segundo ele, começou com a TV Justiça e se intensificou com as redes sociais, que, por sua vez, retroalimentam os ataques ao próprio Supremo, criando o que eles chamam de ciclo vicioso, tá? Um presidente da República tem muito poder, ele impõe a agenda da nação. Você não pode usar essa agenda para criar um estado de excitação, para produzir anarquia e confusão. Isso é um comentário de um interlocutor do Temer que eu ouvi, é um veterano da política. Desce mais um pouquinho, Freitas, por favor, que não termina aí não. Isso. A gota d'água para agir, claro, foram as queixas da própria elite econômica de São Paulo, desnorteada com a falta de perspectiva, o que se acentuou com a paralisação dos caminhoneiros, num movimento estimulado por boa parte do agronegócio. Segundo esse mesmo interlocutor, temos que chegar ao ano que vem, pelo menos. Temos que chegar ao ano que vem, pelo menos. Olha como é importante essa frase. E essa frase vale para o próprio Bolsonaro e os seus filhos, que podem acabar na cadeia com o resto da sua militância mais histérica. Tá? Eu vou pular daqui, Freitas, para a matéria que trata justamente da reação da elite econômica, especialmente em São Paulo, né, onde a gente tem o mercado financeiro, onde tem a Bolsa, porque realmente ontem o fechamento do mercado foi um tombo de 3,8%, quase 200 bi, né, de perda de valor de mercado das empresas. Você pode pôr aí, por favor, na tela? É a matéria que fala justamente... Não é essa não. Essa é uma que é o meu questionamento. Vocês vão continuar perdendo? Ou vocês não subiram essa? Então, por favor, a gente põe agora aqui, ó. Eu vou te mandar. Olha aí, ó. Quanto o Bolsonaro vai tirar de vocês hoje, tá? Estou mandando aqui no grupo. Se você quiser, já pode pegar e colocar na tela. Tá? Maravilha. Bom, o que eu quero dizer aqui? Eu escrevi esse artigo mais cedo, fazendo um compilado
desse impacto econômico. As empresas listadas na Bovespa perderam ontem 195 bilhões em valor de mercado. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, juntas, perderam 28,7 bilhões. Ambev, Itaú, Bradesco e Vale viram desaparecer mais de 52 bilhões. Hoje o mercado estava tentando reagir, até o momento que eu escrevi, a gente tem que ver o fechamento agora, apesar da paralisação dos caminhoneiros, mas sem perspectiva de uma saída para a crise política. O economista Einar Rivero, da Economática, disse ao Globo o seguinte: em um único dia perdemos em valor de mercado o equivalente ao Banco Bradesco, que é a quinta maior empresa dentro do índice, do Ibovespa. Olha só o tamanho do negócio. Imagina, você, do dia para a noite, você, pum, sumiu com o Bradesco. Virou pó. Então, assim, não é brincadeira o que esse sujeito está fazendo aqui na presidência da República. Não é brincadeira. Não é ideologia. É isso aqui que interessa. É isso aqui que importa. Né? Você pulverizou, você está pulverizando, e isso não é só ação de banqueiro. Você tem centenas de milhares de pessoas que têm lá suas economias, suas poupanças, que compram lá as açõezinhas dos bancos, da Petrobras, pega suas economias e de repente, pum, você dissolve isso no ar. Então, pelo amor de Deus, né? Essa nota do Bolsonaro, ela é largada, né, divulgada, antes do fechamento do mercado, que era justamente para tentar ajudar. O pessoal aqui do chat já está me ajudando aqui, que deu uma recuperada, fechou, né? O dólar baixou. Olha aí como é que funciona a coisa, né? Então, mas eu vou destacar para vocês o seguinte: essa confusão instalada pelo Bolsonaro em Brasília, que se alastra pelo país, eleva o custo do risco de crédito, afasta o investimento, impacta a agenda de reformas que visam o médio e longo prazo, mas também as soluções técnicas para problemas imediatos, como a conta de 89 bi precatórios penduradas no orçamento. Porque, por causa, né, do enfrentamento do Bolsonaro, eu publiquei em primeira mão na sexta-feira, justamente avisando que, olha, lembra aquela resolução do CNJ que buscava uma saída para os precatórios, que criava um teto para os precatórios? Então, eles decidiram simplesmente esquecer aquilo e engavetar. Qual é o impacto disso, Cláudio? Bom, se você tem de pagar no ano que vem 89 bi em precatório, você não tem dinheiro mais para investir. E provavelmente você vai faltar dinheiro até para manter a máquina pública funcionando. Então, é shutdown. É shutdown, tá? Se não sabe o que é, pesquisa aí também no Google. Vamos lá. Soma-se a esse cenário agora o possível desabastecimento decorrente justamente da paralisação dos caminhoneiros. Eu escrevi esse artigo aqui às 13h13. Olha só, nem tinha visto o número, Freitas. Tá meio petista esse negócio. 13h13. Olha só, impressionante, hein? É cabalístico. O fato é o seguinte: como registramos mais cedo, o IPCA já acumula alta de 9,68% em 12 meses. No último mês foi puxado pelo setor de transporte, é justamente o que estava paralisado. E o que se espera, então, é uma explosão da inflação. E isso significa o quê? Você vai perder, me põe na tela, você vai perder capacidade de consumo, você vai perder poder de compra. Isso se tiver o que comprar. É muito grave. A imprensa precisa dar mais espaço para a economia, que é o que interessa, né? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Na reunião ministerial que o Bolsonaro teve ontem, ele jogou no colo dos ministros uma busca por soluções para o imbróglio com o Supremo. Acabou que quem deu a solução, ou pelo menos uma saída, foi o Temer, né? Ao mesmo tempo, ele sugeriu que a PF deixasse de cumprir as decisões judiciais do Supremo. Então, realmente não tem futuro. É absurdamente patético, e a patetice presidencial permeia as conversas dos empresários de elite, como registraram hoje o Valor e o Globo. E aí eu vou só reproduzir, põe na tela, por favor, o Jerome Cardier, que é CEO da Latam, dizendo o seguinte: precisamos ter foco em confiança, geração de emprego, retomada da economia, principalmente depois da pandemia. A instabilidade institucional aumenta a insegurança jurídica, o risco Brasil traz danos à imagem, como agora, com muitas fronteiras fechadas para brasileiros em função da reputação do Brasil.
Fecha aspas. O presidente da Abiplast, vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, disse que Bolsonaro foi longe demais. Ele puxou demais a corda, a ponto de que isso pode não ter volta. É muito ruim porque tira o foco de uma agenda de reformas que o país precisa, de recuperação econômica. A ameaça de ruptura ficou mais clara, vai ser um grande teste ver como Câmara, Senado e Judiciário vão conduzir essa crise, resumiu aqui o Jaime Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro. Até sugeri aí, alguém quer o telefone do Arthur Lira? Liga para o Lira e pede o impeachment, né? Só que eles não querem mexer tanto assim o sistema, porque eles correm risco de perder o controle que hoje eles têm, ou pelo menos que esses ou outros, né, têm sobre o sistema que está agora. Então é o seguinte, pessoal aqui já pedindo o impeachment do Lira. Muito bem.